Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, junto conosco, a professora Cláudia, fazendo a interpretação de Libras desta aula, tudo bem? Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Nesta aula, vocês vão estudar as obrigações dos servos, a vida, o cotidiano. Bora lá? Embarque nessa aventura. Eu vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Compreender as obrigações do servo na sociedade feudal. Aqui vocês têm inclusive um desenho de Vie-Castel representando ou retratando os servos na Europa medieval. Fica mais claro até para vocês, servos eram os trabalhadores que estavam presos à terra. Tinham também os vilões, que eram trabalhadores livres com seus pedaços de terras, e não deixou de existir. No entanto, em menor quantidade, os escravizados. Tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os servos, aqueles que estavam presos na terra. Eles não podiam muito bem falar assim, eu vou mudar de feudo, sabe? Não estou gostando muito desse aqui, não tá legal, vou mudar os ares. Não, eles estão presos, têm obrigações e têm que trabalhar e cumprir suas obrigações. Senão, está lá sobre as ordens e regras do senhor, dono do senhorio, o senhor feudal. Por volta do século X, a maioria dos habitantes do Ocidente medieval vivia em senhorios. Vocês lembram o que significa senhorio? Aqui vocês têm uma imagem de um castelo medieval de Caracena. É um senhorio do século XV, hein, gente? Olha que bacana. Puxa vida, que legal. Olha lá, o termo senhorio descreve a organização da economia e da sociedade rurais da Europa Ocidental. Resumidamente, senhorio são as terras que tinham essas divisões, onde tinha o dono daquelas terras no seu castelo, tinha as aldeias e tinha as agriculturas, que também tinham divisões. O manso servil era cedido aos camponeses. O manso senhorial era do senhor feudal, que os camponeses tinham que trabalhar, obrigados a trabalhar alguns dias da semana. E tinham as chamadas terras comunais, como diz o nome, comum, né? Uso em comum de todos os habitantes do senhorio. Isso é um senhorio. Professor, mas não é o feudo? Então, de maneira mais geral, alguns livros de história usam o termo feudo, mas feudo não é somente um senhorio. Então não é legal usar apenas o termo feudo para representar um senhorio. Senhorio é isso que o professor Roberto falou. O feudo pode ser isso, porque na verdade um feudo era a cessão de direitos dado a um nobre, que poderia ser, inclusive, o poder dele cobrar impostos sobre uma cidade, sobre uma vila. Seria um feudo, ele recebeu um feudo, é uma cessão de direitos. Poderia ser sobre a terra, poderia ser, inclusive, o poder de cobrar impostos. Então, senhorio e feudo tem diferença, professor? Mataram a charada da aula. Agora, veja essa notícia dos dias atuais. A Idade Média, até nossos dias, suscita interesse. Encontramos resquícios deste período na contemporaneidade. Na sua opinião, o que poderíamos apontar como resquícios da sociedade medieval que perduraram até nossos dias? O que vocês observam, será? Professor, não sei. Os religiosos não seriam um exemplo? Aí, boa. Mas, professor, foi você que falou. Mas tá valendo. Teocentrismo é a principal marca da Europa medieval. Teocentrismo em grego significa teo, Deus, centrismo, centro. Então, a religiosidade muito forte e uma mentalidade centralizada em Deus. Muito forte a religiosidade, muito forte a carga de pensamentos, de regras e leis baseada nessa religiosidade, inclusive. Pense numa população camponesa muito humilde, sem leitura e sem escrita, e eles precisam e são orientados, inclusive, por esse teocentrismo, por essa religiosidade muito forte. Onde o homem medieval vivia de acordo com os preceitos bíblicos e nele tudo se justifica. Como as obrigações do servo influenciavam essa sociedade? A economia feudal baseava-se na agricultura. Trigo, cevada, ervilha, uva, no pastoreio, bois, porcos, cavalos, carneiros, cabra e a unidade de produção, que era o senhorio. Dentro do senhorio, os trabalhadores prestavam seu trabalho diário. O estudo da medievalidade nos permite perceber
como a economia medieval se organizava e como essa organização reflete muito no modo de vida da população europeia. Vamos resolver agora? Galerinha do sexto ano, copiem seu caderno e respondam. Explique no que consistia a economia feudal. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir juntos. Voltei. Bora lá corrigir esta junto conosco. A economia feudal baseava-se na agricultura do trigo, cevada, ervilha, uva, no pastoreio, bois, porcos, cavalos, carneiro, cabra, bonito, né? E a unidade de produção era o senhorio. E lembra-se, de maneira geral, em alguns livros utilizam o termo feudo, mas o correto é senhorio, que daí são as terras, é a unidade de produção. Unidade, a terra. E o feudo pode ser, inclusive, uma seção de posse de direitos, de cobrar impostos, por exemplo. E pode ser também terras. Olha lá. O senhorio é dividido em 3 partes. O manso senhorial, terras onde tudo se produzia era do senhor. O manso servil, terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações com seu senhor. E as terras comunais, florestas, pastagens, usado por todos os trabalhadores do feudo. Como diz o nome, comunal. Comum. Vocês têm um desenho do século XV representando pastores com ovelhas cercadas num senhorio. Vamos resolver? Cite quais eram as divisões da terra do senhorio. 3, hein? Deixei uma dica. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Bora lá com o Gerson, junto conosco. As terras do senhorio eram divididas em três. Manso servil, as terras, né, dos camponeses, mas que eles tinham que pagar pelo uso dela. 40% que foi colhido, 30%, aí depende da regra do senhor feudal. O manso senhorial é as terras do senhor feudal, do senhorio, do senhor, dono do senhorio, onde os camponeses são obrigados a trabalhar 2 ou 3 dias da semana sobre essas terras e tudo que é plantado é do senhor. E as terras comunais, como diz o nome, comum, para todos os trabalhadores usar. As obrigações do servo, em troca do direito de usar a terra para seu sustento e da proteção do senhorial, os servos tinham uma série de obrigações com o seu senhor. Na imagem ao lado, os camponeses trabalhando na produção do vinho. É uma iluminura do século XV. Professor, quando surgiu essas obrigações? Quando que o homem, esses camponeses, ficaram presos, ou melhor, seres humanos, né? Homem e mulher, ficaram presos nessas terras? Logo após a crise do Império Romano, a partir da crise do Império Romano no século III, as invasões germânicas trazem muita insegurança, instabilidade, e em busca de segurança, em busca de sair dessas invasões, esses saques de ataques germânicos, muitos romanos abandonaram as cidades e foram buscar proteção no campo. Chegaram nos donos dessas terras, inclusive que eram chamadas de vila, né? Aquelas casas que tinham uma casa de campo do fim de semana, do fim de ano, dos ricos romanos, e eles se obrigavam, ou eles se apresentavam, dizendo que eles poderiam trabalhar em troca de proteção, que eles não tinham para onde ir. E assim surgiu o chamado colonato, uma espécie de relação de proteção. Então eles prometiam trabalhar nas terras, se por acaso o Senhor deixasse eles entrar, em troca de proteção e ter onde morar, em troca de moradia. E aí surgiu o colonato, a base do feudalismo do lado romano. Somado à fidelidade, ao comitatus, que era uma prática da cultura germânica, de guerreira, surgiu a base do feudalismo. Colonato com comitatus. Fidelidade, proteção, juramentos da Idade Média do feudalismo. As principais obrigações dos servos. Corveia. O camponês tinha que trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias na semana nas terras, né, comunais. Nas terras do senhor, né, o manso senhorial. Além de cuidar das plantações do senhor, o servo também tinha que fazer, construir ou consertar caminho, tudo que o senhor mandava fazer. Reparar pontes, cortar, carregar madeira, tudo que o servo produzia nesses dias era do senhor. Então, esse trabalho gratuito, né, como pagamento por estar lá dentro protegido, era chamado de corveia. Aí tinha a talha, que era uma outra obrigação do senhor, dos servos. Os servos tinham que pagar ao senhor entre 30% a 40% do que produzia do manso servil, né, que era as terras dos camponeses, na hora da colheita. Então, colhi 100% de feijão, trigo, né, melhor dizendo. 30% ou 40% era do senhor feudal, do dono das terras. Aí tinha a banalidade, pagamento pelos produtos que os servos deviam ao senhor, pelos do forno, o moinho, porque o pão era o principal alimento dessa época medieval, o moinho para se moer o trigo, né, para se fazer a farinha, e das prensas. Mão morta, pagamento feito pelo servo quando seu pai morria, para se manter o direito de utilizar a terra. Também tinha que pagar, tudo tem que pagar nessa época. Censo, pagamento em dinheiro ao qual estavam obrigados os vilões. Também tinham obrigações então, né? Além dessas e de outras obrigações menores, então tinha outro, professor? Meu Deus! O servo ainda tinha que pagar o dízimo. 10% da sua produção à igreja. Aê, que beleza. Uma típica imagem feudal, o feudo e os trabalhadores em seu cotidiano. Vamos resolver essa então. Copie seu caderno e responda. Em troca do direito de usar a terra e para o seu sustento e da proteção senhorial, os servos tinham que pagar uma série de obrigações para com o seu senhor. Quais eram essas obrigações? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá, Cogesta, junto conosco. Corvéia, talha, banalidade, mão morta e também havia o censo, uma das obrigações pagas pelos vilões. Retomada. Vimos a importância do senhorio e como os trabalhadores medievais estavam obrigados a cumprir certas tarefas junto ao senhor feudal. Por exemplo, a corvéia, que eles tinham que trabalhar de 2 a 3 dias, e tudo que era produzido naqueles dias era exclusivo do senhor feudal. Os camponeses servos viviam num sistema de exploração que era justificado pela sociedade medieval como uma determinação divina, o teocentrismo, essa religiosidade muito forte. Assim, os trabalhadores estavam sujeitos a uma exploração perpétua por parte dos outros grupos sociais. Tem mais uma curiosidade também. Como diria o outro, né? O sistema vai chegar uma hora, também vai entrar em colapso. Aumenta-se a população desses senhorios, aumenta o número de camponeses. Como que faz? Tem terra suficiente para alimentar a todos? Não. Resultado, vai ter também um que nós podemos chamar de uma crise do feudalismo e principalmente nos séculos 13, 14, 15, as chamadas cruzadas, que foram verdadeiras aventuras, peregrinações dos cristãos na tentativa, porque não conseguiram não, de reconquistar a cidade sagrada do cristianismo, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Muitos senhores feudais, muitos donos de senhorios, autorizavam liberar alguns servos para fazer essa peregrinação. E claro que nunca mais voltavam. Mesmo se voltassem com vida, né? Por que ele vai voltar se ficar preso na terra, né? Então era uma oportunidade dele escapar. E foi uma solução paliativa, por um período só, encontrada pelos senhores para tentar dar uma desafogada nessa população que estava crescendo. Fechamos nossas referências. Aquele abração do seu Roberto. Foco nos estudos, galerinha do 6º ano. Força, fé no coração. Até breve. Valeu!